Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos retrata a obediência que devemos ter para com os mandamentos de Deus. O próprio Jesus fala na última ceia: Vós sois meus amigos, se seguires os meus preceitos, se nós observarmos os mandamentos. Mas como esperamos ser amigos de Deus se não praticamos isso? No mundo de hoje, há toda uma linguagem contrária à obediência, como se disséssemos assim: Deus fez os mandamentos, mas agora pronto, aboliu. Agora não precisa obedecer mais os mandamentos, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, e o que nós aprontarmos está de boa. Vamos recordar uma coisa bem básica. No capítulo 6 do Evangelho de São João, São Pedro diz assim: Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus nos dá os mandamentos e nos transmite uma palavra pela qual nós devemos caminhar, porque Ele quer nos dar vida e vida em abundância. A vida de Deus e a vida que queremos seguir com Ele precisa estar baseada na lei de Deus. Deus nos mostra, de forma bondosa e serena, que a desobediência aos seus mandamentos
nos leva à morte eterna. Um pai e uma mãe que educa seu filho diz a ele: meu filho, não faça isso que é perigoso, não faça isso que é errado. E foi justamente isso que Deus disse a Adão e Eva no paraíso. Ele os havia deixado livres para comer o fruto de qualquer árvore, exceto de uma. Ele disse: olha, não comam desta árvore, porque isso é um veneno espiritual. E se dela comeres, vocês morrerão, e morrerão de morte eterna. Mas aí veio a serpente, o enganador, o primeiro exegeta modernista. Ele tinha vindo fazer uma exegese do que Deus disse. Não, imagina, vocês não vão morrer. Vocês têm que contextualizar o que Deus disse. E no nosso século ela diria assim: isso é uma figura de linguagem. Você tem que contextualizar o que Deus disse. Veja, esse mandamento é lá de 2000 anos atrás, mas agora não é bem assim. Nos tempos modernos, Jesus diria outra coisa. Nos tempos modernos, São Pedro diria outra coisa. Por exemplo, antes, há 2000 anos atrás, adultério era pecado, mas agora nós estamos nos tempos modernos. Não é bem assim. E então pronto, está feito. A serpente concluiu seu trabalho, distorcendo as palavras de Deus para provocar a desobediência. Deus nos deu os 10 mandamentos porque eles são palavras de vida. E se nós vamos contra eles, nós cometemos pecado mortal, ou seja, nos traz a morte eterna. Em primeiro lugar, traz a morte da alma já aqui na terra, pois você vai perdendo o estado de graça e morre em você a caridade e o amor que deveriam ter em você. E em segundo lugar, se você morrer nesse estado, você vai para o inferno, para sempre. O demônio não tem outra missão. A coisa dele é essa. Ele está esperando a vida inteira. Ele tem tempo, ele não morre. Está esperando sua vida inteira para que você morra em pecado mortal. E para você não sair do pecado mortal, o que ele faz? A melhor coisa que ele pode dizer é: ah, não era pecado. Ele vem se usando dessa artimanha desde o início, com Eva e hoje de outras maneiras. E você, em quem vai acreditar? Você vai acreditar na palavra de Jesus? Você vai acreditar na sua palavra que está interpretada na sua igreja de 2000 anos? Me diga, foram 2000 anos em que desde o início as pessoas tinham dificuldade de seguir os mandamentos. Quando Jesus disse: o que Deus une, o homem não separa, sabe qual foi a reação das pessoas de 2000 anos atrás? Ah, se assim é melhor não casar. Não é exatamente a mesma reação de hoje? O mandamento de Deus, a fidelidade no matrimônio, era pesado desde o início, pesada por causa da dureza do nosso coração. Disse Jesus, não era assim no começo, mas por causa da dureza de nosso coração. Bom, nós vamos ouvir a Jesus ou vamos ouvir a serpente? São Pedro disse a Jesus: só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, tuas palavras são espírito e são vida. Vamos obedecer e ouvir o Cristo. Ele veio do céu para nos levar para o céu, mas há espíritos nesse mundo que vieram do inferno e para lá nos levarão. Que Deus nos livre dessa miséria e nos dê sua bênção.